Boa noite, queridas. Muito bom estar aqui com vocês, rever algumas, que eu já conheço há mais tempo, outras que a gente conheceu há pouco tempo, aí recebi uns abraços. A gente esteve junto no último encontro que aconteceu e a gente pôde rever vocês. E aquelas que eu estou vendo pela primeira vez, uma alegria, e creio mesmo que esse é um tempo muito especial do coração de Deus sobre a vida de vocês, sobre a vida da pastora Simone, todo mundo aí envolvido, para que a gente pudesse chegar aqui e desfrutar de tudo isso, dessa beleza e de tudo isso que tem acontecido. Assim como o Senhor preparou sobre as nossas vidas o poder desfrutar da salvação em Cristo Jesus, e quando nós chegamos em lugares assim, a gente vai podendo ser beneficiado, desfrutando, mas sempre alguém passou antes de nós, preparando o lugar, preparando o caminho, preparando para que tudo isso pudesse acontecer. Obrigada a cada uma e que Deus recompense ricamente. Então, vamos lá, O nosso negócio aqui é jardim, Então, vamos continuar falando em jardim. E eu quero falar para você do jardim, a pastora Fátima já fez menção aí, do jardim onde tudo começou, esse jardim chamado Jardim do Éden, onde Deus marcava o encontro com o homem todos os dias. Ou seja, desde o início, tudo começou num jardim. E glória a Deus, porque o Senhor pode encerrar este capítulo sobre as nossas vidas. Nós terminaremos, nós seremos arrebatados e iremos para a presença dEle como um jardim bem regado. Glória a Deus, isso é o Senhor quem faz. Então, Éden, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, Gênesis 2:8 diz assim: o Senhor plantou um jardim no Éden para os lados de leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Criador, então, ele manifestara de uma maneira muito clara a sua presença, preparando amorosamente aquele paraíso e colocando Adão ali no Éden. O Éden não era apenas um emblema do amor de Deus, mas tinha muito a ver com esse amor do Senhor. Mas o Éden também era o resultado da sua presença. Eu sei que a pastora Fátima já deu algumas dicas aqui tão preciosas. Mas então o Éden, ele era o resultado da presença de Deus na vida do homem. Então o Senhor Deus, Gênesis 2, 21, 22 diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Então, aquilo ali estava em um ambiente, uma atmosfera totalmente perfeita. Adão e Eva viviam um cenário ideal. Eles tinham tudo o que precisavam, eles estavam seguros e não tinham que se preocupar com nada. Mas qual era a preocupação de Adão e Eva? Nada. Eles estavam ali com todo descanso. A vida para eles não é como é a nossa vida em algumas situações, e que passou a ser também depois de tudo aquilo que aconteceu no jardim. Mas enquanto eles estavam ali, naquele plano inicial, a vida para eles não era uma luta diária pela existência, mas era uma caminhada alegre com Deus e um com o outro. Estava tudo em paz e harmonia. E eles então foram estabelecidos para a vida, para essa vida no paraíso. Que quando a gente assim está em um lugar muito lindo, ou quando a gente está naquele momento tão bom, como é que a gente costuma dizer? Meu Deus, isso aqui parece o paraíso, Até parece que a gente foi até o paraíso. Aleluia, mas a gente vai chegar lá, a nova Jerusalém, uma cidade linda, poderosa em Deus. Lá terão os rios que fluirão e que fluem na nossa vida, e a gente vai poder desfrutar tão de perto disso. E a presença de Deus e a existência do homem, então, eram inseparáveis. Eles estavam juntos. Diz que todo dia o Senhor chegava naquele lugar para conversar com eles. Penso, nem era eles que tinham que ficar, vou buscar o Senhor, tem que buscar o Senhor. Não, o Senhor vinha para estar com eles, e aquilo era inseparável. Mas, porém, todavia, contudo, aconteceu alguma coisa que os enganou. Devido ao engano, a queda do homem por ter ouvido a tal da serpente,
Eles precisaram sair desse jardim, ou seja, eles foram expulsos. Por quê? Porque eles se permitiram serem enganados. Então, cuidado na sua vida, na nossa vida com o engano. Ele é um problema. Engano é procedimento errôneo, desacerto e erro. E a gente precisa orar muito para buscar em Deus todos os dias o discernimento do Espírito, para ter certeza que não estamos enganando e nem sendo enganados. Amém? A serpente, ela era muito esperta e astuta. Então, ela planejou um esquema. Qual que era o esquema da serpente? Fazê-los perder a confiança na palavra de Deus e, consequentemente, desobedecê-lo e desapontá-lo. E então, hoje, isso ainda é algo que nós precisamos vigiar muito, porque Satanás, a serpente, ele tem um propósito, às vezes, de nos retirar da presença de Deus, de nos fazer perder a confiança da palavra de Deus, de nos fazer perder a fé naquilo que Deus está dizendo, de tal maneira que a gente possa desobedecê-lo e até mesmo desapontá-lo. Então, o propósito dele era: eu quero destruir este casal, porque se eu destruir o casal, eu estou destruindo o plano de Deus para eles e para a humanidade. A serpente sabia que se conseguisse convencer o homem a ir contra os comandos expressos, ele poderia quebrar o relacionamento íntimo que existia entre eles, e essa era a proposta dele. Ele queria acender a capacidade e o poder de ter o conhecimento do bem e do mal. Então, ela acabou comendo o fruto proibido. Gênesis 2,16, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Presta bem atenção. Vou repetir. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, em Gênesis 3:1, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou, então, com a mulher. Não é mole, né, gente? Ela foi lá no ouvido da mulher, né? Então, cuidado. Mulher é um baluarte, mulher é uma guerreira, mas, ó, é fácil, às vezes, de cair na cantada, aquela palavrinha lá no ouvido. E ela, então, foi, e olha como era astuto. Ela diz assim: então, foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha que bicho sagaz. Ou tipo, ao que declarou a mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro dos jardins, Deus disse: dele não comereis, dele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Cuidado que essa serpente está até dia de hoje, assim, ó, para a nossa cabeça. Isso não dá nada. Nada a ver. Sabe? Ela faz assim. Você se posiciona, começa a falar daquilo que Deus está falando, daquilo que é a palavra, e ela vem com essa cantada. Não vai morrer, porque ela garantiu para Eva: capaz, vocês não vão morrer. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí, então, agora Eva começa a pensar: vai que não morre nada. E vai que o que Deus não quer mesmo é que eu conheça o bem, eu tenha conhecimento do bem e do mal que nem ele tem. Nossa, será que é isso mesmo que ele está querendo? Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava na sua companhia, e ele comeu juntamente com ela. Mulher é um bicho esperto. Para caramba.
E tem umas que conseguem ainda ficar nessa sagacidade da serpente. E quando quer que a coisa aconteça, ela dá um jeitinho. Ela ouve a voz e depois ela induz os outros a fazer aquilo que ela fez com a voz que ela ouviu. Naquele momento, ela transformou a vida de toda a raça humana fisicamente e espiritualmente. A atitude de Eva junto da serpente fez com que fosse transformada toda a raça humana de maneira física e espiritualmente. Então, deixa eu falar uma coisa para você, para mim, para nós. O pecado de um homem nunca atinge só ele mesmo, mas às vezes atinge toda a sua geração, às vezes atinge uma nação. Então, cuidado com aquilo que você está fazendo hoje, porque às vezes a gente fala, isso ninguém tem nada a ver comigo. Eu dou conta disso. Cuidado, porque nós às vezes não damos conta disso, e isso que fazemos hoje, às vezes são sementes que nós estamos lançando para uma futura geração. E que eu e você, nesta noite, saiamos daqui como mulheres realmente separadas, preparadas, lavadas, purificadas, dizendo a Deus, a partir de mim, eu declaro a uma geração que amará e servirá ao Senhor sem engano, mas em plena confiança na palavra de Deus. Amém? Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha agora que mudança. Agora eles estão escondidos, estão ouvindo os passos do Senhor. Antes, aquele momento que eles tanto esperavam, aquele momento tão desejado, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde vocês estão? Onde está você, Adão? E ele respondeu, ouvi teus passos e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, de 8 a 10. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Pecado deixa com que a gente fique desconfortável na presença de Deus. E aquele tempo, então, que a gente tinha, aquela busca, aquela chama, aquilo vai se apagando, porque o pecado vai nos distanciando da presença dEle e de querer Ele perto de nós. E o pecado, então, mudou tudo. Depois que o homem e a mulher perceberam que havia um pecado, o pensamento de encontrar Deus não era mais agradável. E talvez alguns de vocês aqui nessa noite sejam tão distantes de Deus, por alguma coisa que aconteceu. E já não é mais tão agradável, você só está com saudade do tempo do teu jardim secreto na presença de Deus. Mas eu te digo nessa noite, o Senhor está aqui, e Ele mesmo vai estender a mão e vai te dizer, filha, vem, eu te busco, e você continuará nesse lugar plantado e regado. Amém? O pecado destruiu o prazer do homem e o desejo de encontrar Deus. Eles agora estavam com medo da sua presença manifesta e temiam a vinda de Deus. Desobediência a Deus e a sua palavra se torna uma barreira para a comunhão com Ele. E eles foram expulsos do jardim. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, depois de expulsar o homem. Gênesis 3, 22 a 24. Essa é uma lição para nós. Não se esconda da presença de Deus, seja qual for o motivo. Ele quer se aproximar de você, Ele quer trazer a você a sua presença revelada, amém? Venha corajosamente à presença de Deus, porque graça e perdão do Pai estão ali. Venha, tem alguém aqui que eu não sei quem é, porque eu nem vou inventar, mas eu tenho certeza no meu coração que tem alguém aqui hoje, que está sentado em uma dessas cadeiras, se achando tão impura, tão imunda, tão incapaz. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, filha, graça e perdão eu tenho para ti. E eu vou te lavar com o meu rio, eu vou te lavar com essas águas purificadoras, e você voltará à comunhão comigo, porque esse é o propósito do Senhor. Amém? Se houver pecado em seu coração, confesse ao Senhor e abandone, porque o Senhor é Deus de misericórdia. A estratégia, essa nova presença sombria e deliberada competia constantemente por sua atenção e o separavam do Senhor da sua presença. A serpente fará qualquer coisa para ficar entre o homem e Deus. E olha, parece que ele não se cansa, essa serpente.
porque ela vai ficar, a tática da serpente era tirar os olhos de Adão e Eva do Senhor e colocá-los em forma de si mesmo, em colocar em forma de Deus e ter o conhecimento e o poder. Era isso que a serpente estava propondo. Tire os olhos do Senhor e olhe para isso aqui que vocês podem conseguir. Eles alcançaram algo que não era para eles. Então eu te digo nesta noite, não abra mão de nada do que Deus tem para ti, mas não queira para ti coisa alguma que o Senhor não separou, coisa alguma que o Senhor não preparou. Eles se concentraram em si mesmos, eles quiseram a gratificação própria, a autorrealização, no egoísmo e na busca deles mesmos. E sempre que fugirmos da presença, da vontade de Deus, nós passaremos a colocar os nossos próprios interesses acima do Senhor. E com isso, estamos correndo grande risco de perder a presença de Deus. Amém? Mas nós cremos que o Senhor está nos trazendo para perto dEle. No momento em que nós nos tornamos egoístas, o pecado logo nos seguirá. E Ele faz algo conosco. Ele nos alienará da preciosa presença de Deus. E o pecado da desobediência fizera, então, o seu horrendo trabalho na vida de Adão e Eva. A presença do Senhor não mais cobriu as vidas de Adão e Eva, e não aqueceu mais os seus corações com essa sensação de proximidade. E o que você percebe nesta noite, que possa estar tirando você dessa proximidade com o Pai? Esse aqui é um resumo que eu trouxe para vocês do Jardim do Éden. A gente já vai falar no segundo jardim. Mas aí, no seu lugar, diante de Deus, feche seus olhos e realmente deixe o Senhor, o Espírito Santo, falar ao seu coração. Tem alguma coisa nesta noite que você consegue perceber que está te tirando da proximidade com o Pai? Tem alguma coisa nesta noite que você consegue perceber que está te tirando dessa beleza desse jardim? Que está te tirando desse perfume que há no jardim? E que o Senhor nos diz que nós somos o bom perfume de Cristo? Tem alguma coisa que esteja roubando esse perfume de Jesus na sua vida? Deixe o próprio Espírito Santo de Deus ir falando ao seu coração. E qualquer coisa que Deus possa estar trazendo a você, Ele não está trazendo para condenação, mas Ele está trazendo para dizer: filha, o meu amor é maior que tudo isso. Venha para perto de mim, venha para a comunhão, porque os rios que vêm dele lavarão a sua vida, e o sangue de Jesus purificará, porque tem poder para isso. Amém? Então agora eu quero ver o segundo jardim, que a Bíblia também fala. A Bíblia fala então no jardim do Getsêmani. Que jardim era esse? Lugar onde Jesus esteve em oração antes da sua crucificação. Marcos 14, 32 diz assim: então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Getsêmani era o nome dado a um jardim no leste de Jerusalém, além do Vale do Cedron e perto do Monte das Oliveiras. Jesus orou em agonia, pouco tempo antes da sua morte, um pouco tempo antes dele ser preso. Ele orou em tremenda agonia nesse jardim chamado Getsêmani. E Getsêmani é uma palavra que vem do aramaico dizendo Get-semen, que significa lagar do azeite ou prensa do azeite. E no Getsêmani, gente, aí nós somos levados e é onde nós travamos as nossas maiores batalhas. Se no Jardim do Éden, Satanás estava ali para enganar e levar vantagem e fazer todo o plano que fez com relação à vida de Eva, no Jardim de Getsêmani, Jesus orou com grande agonia, porque Satanás estava ali, não mais naquela forma de serpente, mas com certeza no mundo espiritual, tentando ver se tirava Jesus do propósito de Deus, porque ali estava aquele que veio para desfazer toda a obra dele, ali estava aquele que veio para ser a ponte, para religar, para dizer a mim e a você: agora vocês voltarão a ter comunhão direto com meu Pai.
porque o véu vai ser rasgado e nós teremos liberdade para entrar no Santo dos Santos e conhecer a remissão e a salvação. E com certeza Jesus estava naquela agonia no Getsêmani, porque Satanás estava ali também, tentando impedir e fazendo com que, novamente ele estava propondo que a vontade de Deus não se cumprisse, essa vontade boa, perfeita e agradável. Então, ainda continua no versículo 39, e retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai, para que não venhas cair em tentação. Então, ele se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu e que o encorajava. Tamanha era a batalha que Jesus estava passando ali, gente. A tal ponto de falar: Pai, é a cruz mesmo que o Senhor tem para mim? É passar nessa situação? Se fosse possível me livrar disso, eu queria, porque Ele está ali no lugar dessa decisão. Eu não vou sair da vontade de Deus, custe o que custar, eu estarei ali. E essa prensa do azeite, então, que denominava esse jardim, e a gente quer ver um pouquinho, então, a respeito dessas prensas. A azeitona no tempo de Jesus servia para produzir 4 tipos de azeites. O azeite, o óleo da unção, o óleo da alimentação, o azeite da alimentação, o azeite da iluminação e o azeite do sabão. E interessante, né? Não sei se aqui em Brasília tem, mas lá em Curitiba, de vez em quando, passa um carro do som. E eles pedindo: se porventura você tem óleo quente, óleo velho, nós estamos arrecadando, porque eles fazem o que com aquele óleo? Sabão. E eles passam e vão arrecadando aquelas garrafas de óleo, do azeite usado. E como que era feita a prensa do azeite, então? Esses azeites eram feitos em uma grande prensa, composta de uma tora de madeira maciça, e nela tinha 4 pedras, bem pesadas. Nelas eram então depositadas as azeitonas, e em seguida, colocava-se então a primeira pedra, que pesava, espremendo as azeitonas, e assim então era extraído o primeiro azeite da azeitona. A prensa do azeite, ela nos fala de sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário, por amor ao pecador, por amor a mim e por amor a você. Assim como Deus passeava no jardim do Éden, derramando-se do amor e da presença dele pelo homem, agora Jesus está ali entregue ao sofrimento no Getsêmani, porque Ele quer derramar naquela cruz o maior amor do mundo. Esse amor por mim e por você que nos resgata. E a Bíblia diz em Isaías 53:5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Não vamos ser sarados, já fomos sarados pelas pisaduras que vêm dEle e por esse azeite que é derramado em nós. E quando somos levados ao Getsêmani, às vezes passamos por momentos de extrema tristeza. Então, talvez hoje você esteja aqui sentada, não conheço você, não sei quem é, mas talvez algumas de vocês estejam aqui tomadas de uma extrema tristeza. Mas essa amada aqui, eu gravei a hora que ela falou no louvor, ela falou de que às vezes nós estamos nesse jardim tão regado, mas tem momentos que às vezes a gente é levado no deserto. E quando estamos no deserto, normalmente nós estamos acometidos dessa tristeza. Mas uma coisa é certa, aquilo que ela falou, e eu só volto a confirmar, no jardim ou no deserto, o Senhor Deus é contigo, amém? E Ele te diz: não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela mão direita, e Ele há de conduzir a nossa vida, porque o deserto é lugar de passagem, nós não vamos ficar ali, do deserto nós sairemos para esse jardim regado, amém? Então, o primeiro azeite significava o óleo da unção. Eles usavam esse azeite, servia para ser usado no templo do Senhor, e que eles chamavam o óleo da unção, e tudo aquilo que era feito, o azeite que ia para as lâmpadas, para que nunca se apagasse o fogo diante do altar do Senhor, e todas essas coisas. O que significa para mim e para você este azeite, este primeiro azeite? O Senhor nos tem ungido, amém?
com o óleo da sua unção. Nós somos cheios, é o propósito dele nos batizar com seu Espírito Santo, derramar desse óleo poderoso. Alguém disse, quando nós chegamos aqui, alguém falou ali comigo, uma das amadas, e ela falou: pastora, eu entrei aqui, e eu sinto como se o óleo de Deus estivesse descendo. Aleluia, é verdade, é profético. Deus tem mostrado a tua vida, querida, e eu digo, esse óleo, ele quer derramar sobre cada uma de nós. Esse óleo da unção, que vai nos trazer a capacidade, não de apenas nos alegrarmos com esse óleo da alegria, mas a capacidade para realizarmos a obra que ele tem para nós. Isaías 61 diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros. Amém. Um revestimento para suportarmos as lutas também. E Lucas 24:49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, contudo permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Esse é o propósito do primeiro azeite. E às vezes nós vamos para essa prensa, e às vezes nós somos moídos, mas graças a Deus que dali o Senhor tira a melhor essência. Nessa prensa o Senhor nos tira da aparência para gerar essência na nossa vida, e é isso que realmente o Senhor espera. Ele nos dá poder para testemunharmos e um preparo para permanecermos junto do Senhor até o dia da sua volta, ou até o dia que nós iremos para nos encontrar com Ele. Aleluia. Então, nesse primeiro azeite aí, nessa primeira prensa, nessa pedra que saiu o azeite, agora eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga: o Espírito do Senhor está sobre ti. Isso. Diga mais uma vez, mais fortinho, enquanto isso eu abro a água. Amém. Glória a Deus. Se você que ouviu realmente possa dizer: eu tomo posse, eu creio, Senhor, e eu vou viver assim. Então vamos agora para o segundo azeite. Esse segundo azeite então era para alimentação, servia para que realmente pudesse ser preparado o alimento. E o nosso alimento, o pão vivo que desceu do céu, é Cristo Jesus, amém? E aquele que se alimenta dele tem saúde e cura, aquele que se alimenta dele é forte. Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 6:48, 49 diz: vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Mas eu sou o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer jamais morra. Aleluia. Quem come deste pão, quem se alimenta deste pão, não morre, mas vive eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne, é a minha própria vida. E Efésios 6:10 diz assim: quem come deste pão, gente, fica fortalecido. As lutas existem, as batalhas existem, os dias às vezes são sombrios, às vezes os dias são apertados, parece que a gente está sendo esmagado por alguma coisa. Tem dias que às vezes parece que tem uma coisa te esmagando para ficar lá na tua cama e te dizendo: não te levanta daí porque tu não tem força, tu não vai dar conta desse dia. Mas a Bíblia diz em Efésios 6:10: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. E eu profetizo a você que tem estado sem força para sair da sua cama ao amanhecer: o novo amanhecer vem sobre a tua vida no dia de amanhã, e tu verás a tua vida sendo fortificada como esse jardim regado, e no poder e na força do Senhor. Amém. Vamos para o terceiro azeite. O terceiro azeite então era preparado para iluminação. Então, com o peso de uma terceira pedra, na prensa era extraído esse terceiro azeite. Esse servia para iluminar. Eles eram depositados em lâmpadas, e essas lâmpadas eram acesas, e aquele era o principal instrumento de instrução naquela época. Não tinha gente ligar a chavinha e a luz aparecer. Não, só havia luz por meio daquele azeite nas lamparinas.
E então elas eram acesas. E eu declaro que Jesus é a nossa luz. E que eu e você não andamos em trevas, nós temos essa luz, porque nós temos esse azeite, essa presença do Senhor que nos ilumina. E eu declaro que vocês sairão daqui dessa noite, algumas mulheres tão cheias dessa luz, do brilho de Jesus. Nós não temos brilho algum, nós não temos brilho próprio. O nosso brilho é a luz de Jesus que brilha em nós. E você pode prestar atenção. Se você quiser me contar um dia, conte. Se não quiser, não faz mal. Uma das coisas, eu amo ouvir o que Deus faz. E às vezes eu fico descobrindo coisas que Deus fez, que as pessoas vão me contar, 10 anos se passaram. E eu encontro ela, sabe aquela vez? E eu digo assim para Deus, levou 10 anos para eu saber. Mas ao mesmo tempo eu digo assim, Senhor, se isso for a exaltação do nome, é melhor que eu nunca saiba nessa terra e que fique registrado para a eternidade. Isso é muito mais importante do que às vezes nós enchemos o nosso coração achando que somos nós que estamos fazendo alguma coisa. Mas é o Senhor que faz. E eu quero falar para você, algumas de vocês pisarão no lugar onde Deus vai colocar os pés de vocês na semana que vem. E escuta o que eu vou te dizer. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que você tem de diferente? Há um brilho em ti, há um perfume, e que não é esse perfume que a gente pagou barato ou caro para usar aqui no nosso corpo, mas é o perfume que exala desse jardim, é o perfume que exala do jardineiro, como já disse a nossa querida, e esse perfume vai nos envolver. Jesus é a luz do mundo, ou seja, João 8 diz, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nesses dias, você que talvez esteja titubeando, meio que embaraçado para saber qual o caminho, por onde andar, o Senhor, sabe que nem hoje a gente usa muito a nossa lanterna do celular, ela é salva a nossa vida, não salva? Meu Pai, Deus do céu, aquela lanterninha faz milagre. A lanterninha faz milagre quando eu não consigo enxergar a letrinha pequena. Opa, a lanterninha é acesa para que eu possa ler. Gente, pensa que não é a luz de Jesus. E se talvez você esteja titubeando, sem saber muito bem o caminho, parece obscuro, parece que tem alguma coisa te atrapalhando, essa luz de Jesus vai iluminar por onde você andar e os passos que você vai dar. Ele guia-nos no mundo das trevas para nos dar uma direção segura que vai nos levar para a eternidade. Isaías 9:2 diz assim, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na sombra da sua morte resplandeceu a luz. E eu declaro, luz que vem de Jesus, luz que vem de Jesus, essa poderosa luz está aqui. Então o quarto azeite era então aquele que servia como sabão para lavar, para limpeza. O sabão com o peso de uma quarta pedra, então na prensa, era extraído o quarto azeite. Então esse já vinha com um certo farelo da azeitona, já passava um pouco da azeitona e servia para fazer sabão. E sabão aponta para limpeza. Eu sou a moda antiga, gente. Eu sou dona de casa à moda antiga. Então veio depois o detergente. Eu acho ele uma maravilha para tirar gordura. Mas eu de vez em quando gosto mesmo daquele sabãozinho de pedra. Tem alguém aqui que quer estar nesse? Para dar uma esfregadinha assim, né? Para dar um brilho. Parece que ele fica diferente. Então de vez em quando eu estou lá. E quando eu pego alguém que fez, então em casa, parece que tem uns que ficam maravilhosos, né? E eles me dão sabão em pedaço. Falam, esse sabão é bom. E sabão serve para limpeza. Sabão serve para purificação. E sabão serve para santificação. E olha o que diz Malaquias 3:2. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Quem é esse? Jesus. E quem poderá ficar de pé diante dele? Aquele que está remido pelo sangue dele, aquele que está guardado por ele, e aquele que está sendo limpo e transformado pela sua beleza e pelo fogo dele que nos purifica. A santificação é a direção do Espírito para as nossas vidas, para que a gente possa ser agradável, servindo ao Senhor em amor e gratidão. E o que nos limpa, o que nos purifica, senão o sangue de Jesus, em 1 João 7 diz, se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? O azeite era conservado de que maneira? Em talhas de barro, mostrando que todos os benefícios que o Senhor Jesus nos proporcionou precisam ser conservados. Esse tesouro, todo esse azeite derramado precisa ser conservado nas nossas vidas, nos fazendo então entender que nós somos pó, ou seja, que nós necessitamos e dependemos totalmente do Senhor para a realização da obra dele. Amém? E eu te profetizo nessa noite que você tem esse azeite, que você é esse vaso de honra da presença de Deus, e você vai saber reter este azeite e vai saber se mover por meio deste azeite. Portanto, faz necessário o uso da prensa para que o azeite pudesse ser produzido. Ele não era produzido naquele tempo de nenhuma outra maneira a não ser por esta prensa. E não se engane, eu e você, as nossas vidas, elas são prensadas. Elas estão sendo prensadas e elas continuarão sendo, mas o Senhor não quer fazer isso para nos matar. Muito pelo contrário, o Senhor quer fazer isso para nos trazer a vida, e a vida que vem de Jesus. Às vezes, nós estamos, quando o Senhor está fazendo isso, Ele está querendo fazer de nós com que haja o puro azeite para esta unção. E esse azeite não procede de qualquer um. Esse azeite procedia das azeitonas, e azeitonas que foram previamente escolhidas. Não era qualquer azeitona, não era de qualquer pé. Elas eram escolhidas a fim de liberar de si mesma esse óleo, porque este óleo que sairia das azeitonas iria ungir reis, sacerdotes e profetas. E deixa eu falar uma coisa, minha querida irmã, muitas vezes eu e você estamos sendo prensados, e isso está causando dor. E alguns de vocês estão nessa prensa e está doendo. Para alguns, talvez você tenha até tenha falado: meu Deus, até quando? Senhor, parece que eu não vou dar conta, parece que eu não vou suportar. Mas o Senhor está fazendo isso, e o mesmo que faz é o que vai extrair o melhor azeite da nossa vida. Amém? Vai sair o óleo fresco que ungirá muitos para a seara do Senhor. E de ti há de sair esse óleo fresco que se manifestará com a presença do Senhor sobre a vida de muitos. E o azeite na antiguidade também era conhecido por seus efeitos terapêuticos. Lucas 10:34. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E eu digo, eu e você fomos comissionados pelo Senhor para trazer a cura às nações. Amém? Para trazer a cura a povos, a tribos, a homens e a toda a sua casa. Essa unção está sobre você. E Isaías profetizou dizendo, e eu vou repetir novamente, porque eu quero que esse versículo fique gravado no seu coração esta noite: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão. Então lembre, você tem graça e favor de Deus. Não se diminua, não se compare e não se ache que você é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. Você é separada da parte de Deus. Você é ungida do Senhor. Não deixe nunca a sua unção envelhecer. A unção de ontem foi para ontem. O maná de ontem foi para ontem. Mas realmente use essa unção e deixe esse azeite ser renovado cada dia. O azeite abastecia as lâmpadas que traziam a luz. E é esta a nossa função primordial: iluminar o mundo que está em trevas. E o próprio Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. E quando a luz chega em qualquer lugar, imediatamente as trevas têm que recuar. E se você chegou, você pode crer que toda a obra das trevas recuará, porque em ti está a luz de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, diz assim: não apaguem o espírito.
Então, para que os propósitos eternos de Deus sejam plenamente cumpridos, eu e você e em mim, nós precisamos estar cheios dessa unção. Não entristeça o Espírito, não deixa apagar em você, mas deixa que essa chama do fogo, deixa que esse brilho dessa luz de Jesus seja sobre você. E indo para o final, nós precisamos entender que o precioso sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E este não é apenas um símbolo de sofrimento, de dor e de morte, vai muito mais além. E o propósito do sangue de Jesus é poderoso para salvar e dar vida ao seu corpo, a igreja. Há poder no sangue de Jesus. Ele é a marca da proteção divina sobre nós, e este sangue nos garante a vitória final, amém? A vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. E nós precisamos do sangue de Jesus, este sangue do Cordeiro de Deus, como foi anunciado, que tira o pecado do mundo. E este sangue retirou da minha vida e da sua vida o pecado, e nós somos justificados por Cristo Jesus. Essa entrega começou no Monte das Oliveiras, e mais precisamente no jardim do Getsêmani, na prensa do azeite. E ali, então Jesus orou por 3 vezes, e na terceira oração, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E posto em agonia, orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E Getsêmani nos revela o começo da agonia do nosso Salvador, da sua paixão, do seu sofrimento por cada um de nós. Ao orar então pela primeira vez, Jesus iluminou, ungiu e alimentou a nossa alma. Ele estava nos preparando assim. E a Cristo é o bom perfume, e é Ele que nos unge com o seu doce Espírito e nos transforma na sua morada. Glória a Deus. Ele é a luz que extingue as trevas dos nossos caminhos, ilumina a nossa vida para toda a eternidade. Ao orar pela segunda vez, Jesus tornou-se a nossa cura. E a gente já leu e nós vamos repetir. Isaías disse: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando Jesus estava ali, Ele estava realmente propondo a minha e a sua cura, e aos enfermos que se chegariam a Ele com fé, através do poder do sangue de Jesus. E eu declaro nesta noite que este mesmo sangue é derramado sobre mim e sobre ti para cura. E esta noite é uma noite de cura no físico e na alma, porque o sangue de Jesus está aqui. E a oração dele vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quando Jesus orou então pela terceira vez, ele suou sangue. E este sangue é que nos purifica, nos limpa, nos perdoa, nos compra, nos separa para Deus, nos justifica e nos reconcilia com o Pai. Então, se hoje você reconhece que está aprisionado, caminhando distante de Deus pelos seus pecados e sem desfrutar de uma verdadeira comunhão com Ele, lembre-se, o sangue de Jesus Cristo nos liberta de toda amarra e de todo pecado. Somente o sangue de Jesus é capaz de produzir essa limpeza que nós precisamos para estar na presença dEle. Portanto, se você está andando nos seus próprios caminhos, é hora de voltar para o Pai. Volte para Ele agora mesmo. Talvez você diga: não, eu não estou andando meus próprios caminhos, pastor, eu não estou desviada, eu estou até aqui. É mais do que isso. É uma intimidade, é uma comunhão, é conhecer no mais profundo do teu coração, ouvir a voz dEle e obedecer. Amém? Volte para Ele agora mesmo, clame pelo poder do sangue de Jesus. Ele realmente te ama e Ele quer a sua vida de volta. Se você pregava, Ele está com saudades de ouvir a palavra dEle sobre os teus lábios. E alguns de vocês cessaram a voz profética do Senhor que já teve sobre os seus lábios, por condenação, por crítica, não sei por que foi, mas o Senhor está te dizendo: eu estou te esperando, filha,
e as minhas palavras hão de brotar livremente sobre os teus lábios, e você anunciará aquilo que eu mesmo já te dei. Se você cantava, deixe ele ouvir o som da sua voz. Eu não sei o que você fazia, mas eu quero te falar nesta noite, especialmente agora neste momento, o Senhor está resgatando algumas coisas na sua vida. Não importa o que você fazia, a questão é que Ele quer você de volta. Ele diz: lembra de onde caíste, arrepende-te, volta ao primeiro amor, volta às primeiras práticas. Lembra-te do que te afastou, do que te esfriou, do que te distanciou, de coisas que você fazia e que na sua mente, pelo sofisma do inimigo, você deu voz, e às vezes ele usou voz de pessoas para dizer: para que você faz isso? Você nem tem capacidade para fazer isso. Viu a fulana foi fazer no teu lugar, viu como ela fez e fez bem melhor. Eu digo: cessa esta voz. Hoje é uma noite que, pelo poder dessa prensa no jardim de Getsêmani, por esse azeite e pelo suor do sangue de Jesus, é uma noite que Ele te trai e te atrai de volta para tudo aquilo que Ele tem. O sangue não foi derramado na cruz, no Calvário, para que eu e você ficasse de fora, mas ele foi derramado para poder nos envolver, porque é poder no sangue de Jesus. E quando assim passarmos e entendermos esse processo de Jesus no Getsêmani, então vamos viver aquilo que vocês têm como tema deste congresso. Isaías 58:11. O Senhor será teu guia continuamente. Ele te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas não se esgotam. E a pastora Antônia, minha amiga, também, agora veio o nome dela. Nesse tempo a gente tem intercedido bastante por ela, por uma cura, e Deus está operando, graças a Deus. E a pastora Simone, ela orou aqui no começo, e eu sei que Deus estava retirando toda a sequidão de qualquer mulher que estivesse como terra seca, terra árida, e diz que você vai ser como um jardim regado, como uma fonte generosa, borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Seu povo, nós reconstruiremos as velhas ruínas e restauraremos os alicerces antigos. Tu serás chamada reparador de muro, restaurador de caminhos e moradias. Amém.